Oi, Fabiano Baldassi, estamos chegando. Que prazer começar essa semana contigo. Não tenho Aliás, uma prazer de nada. Essa semana. semana eu não tenho prazer em nada. Só domingo É, às 6 da tarde eu posso ter prazer em alguma coisa. tomara que não. Estarei na torcida para que tu não tenha nem esse prazer, para que a partir do domingo, lá por volta de 6 da tarde, perto de 7 da noite, eu possa fazer aquela cadeia que eu sempre faço sem a tua autorização, em que eu não quero nem fazer a entrevista do Mano Menezes que vai para Ponte de Ah, mas tu Paris. tem que fazer Eu mesmo. Tu tem que simplesmente fazer. Tu vou sabe que colocar a tua live. a gente discutiu aqui várias vezes, Bagé, sobre o momento do futebol gaúcho, né? Que ambos vivem uma situação calamitosa, que o futebol gaúcho ficou para trás e tal. E eu acho que essa discussão racional, ela é boa. Agora, alguém hoje no debate raiz mandou um recado dizendo o rebaixamento do Inter, né? Ninguém deve comemorar, porque, cara, aí nós vamos mexer em outra coisa. Aí nós vamos mexer na rivalidade. Rivalidade não se mexe. Esse é o único patrimônio intocável do futebol do Rio Grande do Sul. O Bagé, se o Inter for rebaixado, o Bagé vai ficar muito feliz. O Diogo Rossi e todos os gremistas do planeta Terra. Nós vamos ser zoados, o Bagé segunda-feira no debate aí vai zoar na minha cara. Então, assim, não vou mexer na rivalidade, tá? Não vou mexer na rivalidade. Só que me faltava o Bagé não zoar na minha cara segunda-feira se o Inter cair. Agora, se o Inter não cair, mas eu vou pra cima desses caras de uma tal forma que vocês não fazem ideia. Eu tô Tu exausto, sabe Bagé. que Eu tô exausto. as coisas, tu sabe que chega num ponto, e o grande problema é quando tu começa a ordem decrescente, a contagem decrescente. Aí tu pega, faltam 5 jogos, faltam 4 jogos. E tu sabe o que é mais irritante? Inclusive, eu imagino pra ti, se pra mim que sou gremista é irritante, imagina pra ti que é colorado. É a forma que parece que da noite pro dia eles entenderam o que estava acontecendo. Sabe? Parece que da noite pro dia. É E absurdo. entrevista de presidente ou dirigente, quando tu pergunta sobre o técnico atual, e ele diz assim: confiamos no elenco, confiamos com o treinador, em questão de 12 horas ou menos, tem a confiança do presidente Barcelos e depois o presidente Barcelos já anunciando um novo treinador, sabe? E outra, né? Ele teve que se dobrar ao Abel porque o Abel era um desafeto dele, né? Porque ele afastou o Abel na época que ele era homem do futebol. Depois ele tem um atrito político, né? Porque o Abel representava a chapa do Melo, caso vencesse. E agora tu vê na volta dele, de um lado o D'Alessandro, de outro lado o Abel, que eram caras da outra chapa. Cara, olha o que virou uma salada de fruta, e ela não é nem planejada, foi uma salada de fruta completamente bagunçada, que cai no colo de alguém que eu não sei, sinceramente, o que dá pra tirar que não seja o poder do Abel, tá? Eu não tô desmerecendo Não o tem poder do outra Abel, coisa. Não tem outra mas coisa. ele não podia ter feito isso faltando 2 jogos, né? Meu Não, Deus do claro que céu, não. aí é Bagé, quase um milagre. no final, eu me emocionei no final de semana, né, por conta da fragilidade emocional que eu tenho neste momento como colorado. Fragilidade emocional. Eu, como colorado, estou desesperado. Então, quando anunciam o Abel, eu me emociono no ar, me emociono fora do ar. Nós, torcedores, estamos fragilizados. Agora, o presidente Barcelos anuncia o Abel e na última frase que ele faz, ao anunciar o Abel, ele se emociona. Ele engole o choro. Isso é uma fragilidade da direção também. Bagé, hoje o Diogo Rossi, ontem, que já passamos da meia-noite, o Diogo Rossi fez uma explanação técnica, tática, de possibilidades do Inter e tal. Nós não temos nada, Bagé. Nós não temos mais nada. Nós não temos direção, a direção largou, todos nós largamos, nós colocamos a nossa vida nas mãos do Abel. Ele veio como salvador da pátria, eu até brinquei hoje, que é sim uma solução mágica, mas eu imagino que nós tenhamos contratado um mágico. Não tem mais nada para a gente acreditar, Bagé. Então a única coisa, nós estamos completamente nas mãos do Abel e a única coisa que a gente se prende nesse momento é essa capacidade de aglutinação, essa especialidade do Abel, que é o tratamento de vestiário e tal, para acontecer alguma coisa. Não tem nada, nada. Na prática, né? Dentro da realidade de tudo que nós vimos a partir há bastante tempo, não tem nada. Bagé, o jogo contra o Vasco da Gama, Bagé, já era um jogo de sobrevivência. O jogo contra o Vasco já era um jogo de sobrevivência. Já era um jogo que todo mundo sabia, e os jogadores imagino que soubessem também, que se o Internacional perdesse, o Inter tinha grande chance de entrar na zona do rebaixamento e tornar quase inviável a sua permanência na Série A. Tem um gol do Ryan do Vasco, Bagé. Tem um gol do Ryan do Vasco, não sei se é o terceiro, quarto, que ele atravessa o campo com a bola, Bagé. Sim. Ele atravessa o campo com a bola sem ninguém combater, Bagé.
O Inter não conseguiu ser combativo num jogo desse tamanho. Então, assim, Bagé, é a nossa último suspiro, é a nossa última esperança. É só nisso que a gente acredita, no poder mágico de Abel Braga, o maior treinador da história do clube. Não tem mais nada pra gente se agarrar. Agora é uma pressão de uma forma que tu pensa assim, né? Cara, como é que tu não consegue enxergar o caminho que tá te levando pra um beco sem saída, né? A gente tá falando de direção de futebol, e aí não pesa se o cara tem experiência ou não tem. Poderia ser qualquer torcedor no comando do Inter. Os caras iam enxergar. Cara, não dá do jeito que tá. Não dá, tu não poderia chegar, tentar deixar chegar o jogo do Vasco. Sabe? O time foi errado da saída do Roger. Acho que a escolha foi errada no momento de se buscar o Zibeldia, não o Zibeldia, mas buscar a família Dias. Por quê? Porque o histórico deles é o quê? Porque eles são salvadores de rebaixamento. Sim, tu quer ver uma coisa que se o Inter cair, na cabeça deles eles não foram culpados, Claro. porque eles saíram antes. Então, não tem sentido tu depositar forças naquilo ali, porque tu precisava ter uma remobilização. E aí quando tu faz isso faltando 2 jogos, e olha, Bodaz, os jogos são complicadíssimos. O São Paulo, porque o São Paulo ainda tá vivo numa competição, que ele precisa buscar uma vaga de Libertadores, que ele acaba de ser amassado pelo Fluminense, e obviamente que ele tem que se recuperar diante do seu torcedor. E mais, o jogo, quando chega para ser o último jogo, Baldasso, aí já não se trata mais só se tem potencial ou não o Bragantino. Aí é a tua cabeça, irmão. Pô, tu vai para 90 minutos, que tu já não depende, dependendo do resultado do São Paulo, tu já não depende só das tuas forças. Como é que tu mobiliza esses caras, meu? Beleza, o Abel vai fazer o possível, mas poxa, tu entrega 2 jogos pro Abel, cara. Quer dizer, se demorou quanto tempo para entender que o assunto era muito sério? Sabe o que eu tenho pra mim? Que a ligação pro Abel acontece durante o jogo do Vitória, no sábado de tarde. Eu não tenho. Estão vendo Vitória e Mirassol, saiu o gol do Vitória. É o que eles dizem. Realmente, vamos ter que ligar. O Abel disse que recebeu, a ligação esperando começar Flamengo e Palmeiras. Então é isso aí. Não foi isso. Era Vitória e Mirassol. É isso aí mesmo. É isso aí. Cara, surreal, nós estamos falando de futebol profissional. Não. Sabe? Não tem a mínima situação. Olha, não é fácil, não, porque. Como é que tu busca... Eu concordo contigo quando tu questiona ali o jogo sobre a questão tática, sobre a questão técnica. Agora eu acho que é muito mais vontade do que qualquer outra coisa. Agora, cara, como é que tu toma aquela sacola do Vasco, cara? O campo tava molhado pros 2, Baldasso. Outra, sim. O segundo gol do Vasco, que é o primeiro gol do Ryan, ele disputa uma bola, ele abre pro meio e ele dá-lhe uma trauletada de muito longe. Leva 2 dias pra cair o Rocher, cara. Poxa, leva 2 dias pra cair o Rocher num lance que tu sabe que o guri vai cortar pra dentro porque ele é canhoto. Tu sabe a movimentação que ele vai fazer. Todo mundo sabia que o Ryan era dos principais jogadores do Vasco, que a bola ia passar ou pela qualidade do menino lá do Coutinho, ou no caso de um ataque do Inter, pela qualidade do goleiro deles, mas tu não tinha muita outra alternativa de jogo pra marcar. Era tu anular o Coutinho e fazer com que essa bola não chegasse no Ryan. O Inter não conseguiu fazer isso, cara. Não. O Internacional naquele jogo, ele encaminhou o seu rebaixamento. E a vitória do Vitória no sábado estava selando isso. Mas já hoje poderia ser um dia que eu estaria aqui contigo tratando de como vai ser a vida na Série B. Estaria tratando aqui do dinheiro que o Inter vai perder, da crise financeira, de o Inter quebrar, estaria tratando de tudo isso. Eu não teria cara de pau se não tivesse acontecido nada no final de semana das modificações que aconteceram de pensar diferente. Porque, porra, tu acha que não tivesse mudado nada, eu teria cara de pau de chegar aqui e dizer pra ti, acho que o grupo vai se mobilizar pro próximo jogo, acho que o Ramon Dias vai encontrar uma maneira de surpreender o São Paulo. Eu não teria cara de pau de dizer isso pra ti. Então, assim, a chegada do Abel, ela devolveu autoestima para o torcedor, e eu acho que, embora isso não entre em campo, Bagé, isso é importante nesse momento. A garantia de um Beira-Rio lotado no final de semana, sem que o inútil do Bisol tenha que vir a público para pedir a presença de torcida, isso para mim é maravilhoso. Lá, no jogo contra o Santos, lá, no nosso espaço, tinha 300 lugares. O jogo contra o São Paulo em Santos, 300 lugares para o jogo da quarta-feira, para o jogo de amanhã. O Internacional descobriu que agora todos os colorados de lá querem ir no jogo e tal. Então a autoestima está retomada. E a esperança é que o Abel Braga, e ele é sim um exímio homem de vestiário, historicamente, não há grupo de jogadores que não ame o Abel Braga em todos os lugares, em várias oportunidades. A gente já conversou muito com o Bolívar, com o Índio, com esses caras todos dizem a mesma coisa, o Sobis também diz isso, que chega um ponto que o grupo está jogando pelo treinador.
Chega um ponto que o grupo joga pelo treinador, porque o Abel Braga realmente ele é genial nessa condução de coisas do vestiário. Agora, chegou a 2 jogos do final. O grupo do Internacional é um grupo flácido psicologicamente, isso é perfil do grupo. Então, o quanto ele vai conseguir, se vai ser o suficiente. Bagé, tu falou sobre a ótica do São Paulo. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu já nem me interesso mais sobre como chega o adversário. Porque, cara, tu pega o Vasco, tu não acha que o Vasco virou o Real Madrid no jogo contra o Internacional? O Vasco simplesmente pegou um time combalido. O Vasco pegou um time combalido. Aí tu olha o Santos jogando, tu olha o Fortaleza jogando, tu olha o Vitória jogando, todos apresentaram reação, cara. Então, pra mim, tudo tá relacionado ao Inter. O principal inimigo do Inter é o Inter, cara. Só que esse é um ponto, tá? Esse é um ponto importante da gente tocar. Se tu pegar, por exemplo, tudo o que vem acontecendo de bagunça do Inter, e aí tu tem só 2 jogos do Abel. Essa frase tu diz, poxa, eu também falo diretamente com vários desses jogadores que jogaram na época do Abel, só que ali era uma construção. Primeiro, Baldassi, se a gente pegar de 2006, era um time bom, era um time de jogadores de verdade, e era um time que tinha tempo pro Abel fazer essas montagens. Fala do Sobis, que era um novato, mas tu tinha o Tinga, que era mais rodado, tu tinha o Bolívar, que era mais rodado, tu tinha um conjunto de time. Agora o Abel chega numa situação completamente oposta. O mais experiente do Abel é o diretor executivo dele, ele não joga mais que o D'Alessandro. E aí tu vê, aí ele vai ter que transformar a liderança dentro de campo no Alan Patrick, que é uma liderança técnica, mas que na hora que a pomada saiu, ele acabou se atrapalhando. Sabe, essa que é a diferença. Eu concordo que só tinha uma chance de ainda tentar sobreviver, que era justamente isso, buscando o Abel. Não tinha mais ninguém que ele pudesse buscar nesse momento. Não tinha. Aquela vez que fizeram lá da questão da SWAT, só com a presença do presidente Carvalho, não, cara, tem que ser o cara que tá dentro do vestiário. Agora, que esse é um complicador. Só esses 2 jogos, e mais, não é que sejam só esses 2 jogos. O Abel trabalhou hoje. Amanhã ele já trabalha, aliás, eles já estão em São Paulo, né? Então amanhã ele já faz um trabalho e não tem o que fazer mais, ô Baldassi. Ele não tem nem tempo para trabalhar. São 2 treinos antes de um jogo desse. Tu viu a informação que surgiu sobre o time do Internacional que deve pegar o São Paulo? Nosso colega Vaguinha deu essa informação. Eu vi algumas, eu vi numa situação de 3-6-1, não sei se é essa. 3-6-1. Vê o que tu acha. Rocher no gol, os 3 zagueiros Vitão, Mercado e Juninho. Aí os alas são o Aguirre e o Bernabei. E aí no meio, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues e Alan Patrick. E o único atacante é o Vitinho. Parece que vai ser esse o time. Ele é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Com um bloco importante de sustentação no meio campo. Acho que o Abel considera que isso é importante nesse momento. Vamos ver. Com um escape pelos lados de 2 jogadores rápidos, que são o Bernabé e o Aguirre. E o Vitinho que se movimenta, né? O Vitinho não é o referência. O Ricardo Matias está à disposição? Está à disposição, mas ficaria no banco. Quem não está à disposição é o Luiz. Esqueci o nome. Luiz Otávio, né? Machucou. Mas aí tá, o Abel provavelmente ou ele vinha assistindo os jogos ou ele recebeu algumas informações para não usar o Ricardo Matias. Porque o Ricardo Matias é um centroavante de referência. E o Borré também não, né? É que o Borré, para mim, tem um peso muito grande quando tem um momento que o Abel cita ele. Não sei se com esses termos, mas é mais... Casca grossa, casca dura. Mas ele dá um exemplo ali, entendeu? Em determinado momento, dando um indício de que não tinha como... que tipo, até o Borré, que é um experiente, não tá conseguindo jogar. Sabe? Eu acho que ele dá um indício ali realmente que não usaria o Borré. Mas o Vitinho acho que talvez seja uma boa alternativa por ser um... Cara, ele não é um centroavante de referência, mas ele é um jogador de movimentação. Ele tem boa finalização. Ele é um operário, quando precisa voltar para marcar, ele volta para marcar. Ele já foi utilizado assim, inclusive como se fosse um auxiliar de lateral. É que não tem muito o que ele fazer, Baldassi. Não tem muito o que ele fazer. Tu vai pegar 2, 3 apontamentos. Quem sabe ele fizesse assim. Ele não tem muito o que fazer, cara. Ele vai tentar jogar dentro do São Paulo. Acho que a situação com os 3 zagueiros é muito mais uma preocupação em cobertura do Bernabé, principalmente, e do Aguirre, que é um lateral falho, né? Tanto que ele usa o termo, né? Ele diz ali, o primeiro cara que tá fechado comigo é o Aguirre, porque eu sei que nesse momento a gente precisa abraçar ele e tal. Ou seja, ele chegou meio paizão. Eu não sei se vai ser suficiente, tá? Eu, sinceramente, claro que a minha esperança é muito menor do que a tua, porque eu acho que não vai ser suficiente,
Porque por mais que tu tenha todo esse bojo, Abel, cara, pra te transformar tudo isso que ele tem realmente de capacidade, mas num elenco que tu mesmo diz que não tem postura, é diferente. Uma coisa é ele ter tempo, daqui a pouco ele pega, vem cá, o Jorge Wagner, eu vou usar ele de uma maneira diferente. Ah, eu vou pegar o meu zagueiro, eu vou segurar um pouco aqui o Índio, porque eu tenho pra jogar o Bolívar e o Heller, mas daqui a pouco o Índio vai se encaixar aqui. Sabe, ele tem aqui não. Ele tá chegando com jogadores, alguns que ele nunca trabalhou, jogadores que ele sabe que tá todo mundo encagaçado. Então, por isso que é muito complicado em 2 treinos ele conseguir resolver isso, sabe? E outra, o São Paulo tem 5 jogadores voltando. O São Paulo também vai para uma necessidade de vitória. Esse jogo é complicadíssimo, cara. E o jogo é esse, Tabajé. Eu considero que o jogo é esse. O jogo é esse. Porque se o Inter ganha do São Paulo, cara, vai retomar confiança, retomar tudo e pega o Bragantino no final de semana. A gente não sabe qual seria a necessidade, de repente a necessidade nem é de vitória, dependendo dos resultados paralelos, e o Inter vai acabar ganhando do Bragantino. Então, para mim, o jogo é amanhã. O jogo é amanhã. O Internacional, se ganhar amanhã, eu acho que o Inter escapa, e qualquer outro resultado aí eu acho que realmente foi-se o boi com a corda. O jogo é amanhã sem dúvida nenhuma, não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde correr. Sabe que hoje eu tava olhando na questão do Grêmio, né? O Grêmio vai jogar na quarta-feira, aliás, o Grêmio joga hoje, na terça-feira, a quarta-feira é o Inter, hoje o Grêmio joga 9h30 da noite contra o time do Fluminense. O Fluminense do Zibeldia, que foi o mesmo que massacrou o São Paulo, mas que fora de casa não joga tão bem assim. Eu acho que tem uma vantagem pro Grêmio, que é a permanência do William. Né? Tá especulando que o William já comece novamente entre os titulares. O Grêmio não tem o Amuso, o Grêmio não tem o Carlos Vinícius, e o Grêmio conseguiu um efeito. O Arthur joga Arthur e o William. O Grêmio conseguiu um efeito suspensivo pro Kahneman e pro Marlon. Porque, na verdade, o Marlon nem expulso foi no jogo contra o Bragantino. O Kahneman foi. Só que o Kahneman pegou mais um jogo, e o Marlon também mais um jogo. O Marlon por ter falado contra a CBF, e o Kahneman por ter reclamado com o juiz. O Grêmio solicitou um efeito suspensivo, foi concedido já no final dessa segunda-feira, então principalmente o Marlon vai estar no jogo. É um jogo que tem ali reduzido o espaço da arena, porque tem o Universo Alegria acontecendo no final de semana. Então aquela arquibancada norte, onde normalmente fica a geral do Grêmio, atrás do gol, ela tá toda com um palco sendo montado ali. Então o Grêmio tem aí em torno de 35 mil pessoas de expectativa, vendeu todos os ingressos. E é um jogo que pode encaminhar o Grêmio, e olha que louco, torcedor do Grêmio vai torcer pro São Paulo, tá? Pra poder rebaixar o Inter. Mas se o São Paulo ganhar, o São Paulo é um confronto direto do Grêmio da Libertadores. Então pode ser que o Grêmio, ao ver o São Paulo ganhar do Inter, possa ver distanciar uma possível vaga de Libertadores. Não tá nem um pouco, aí tu não tá nem um pouco preocupado com a Libertadores se isso acontecer, né? Cara, eu queria muito ir pra Libertadores, mas eu iria te mentir se eu dissesse agora que eu tô preocupado que o São Paulo não ganhe por causa da Libertadores. Porque tu no meu lugar ia estar com o mesmo pensamento. Mas é evidente. Eu ainda acho que vocês não vão cair, mas eu acho que eu tô mais acreditando nisso como uma autoproteção, sabe? Pra não tentar zicar e não comemorar antes da hora. Mas o Grêmio, de qualquer jeito, tem que ganhar amanhã do Fluminense. Quantos pontos o Grêmio, tu acha que o Grêmio precisa para se classificar a Libertadores? Nós estamos falando de qual posição? Tu tá contando com G9, G8? Cara, a gente tá considerando que possa acontecer um G8, tá? Só que daí, por exemplo, ó, hoje, deixa eu até aproveitar para abrir a tabela aqui, ó. Hoje, o Grêmio tem a 10ª colocação com 46. O Grêmio pode chegar a 52. Hoje, por exemplo, o São Paulo tem 48. Por isso que eu tô te falando que o São Paulo, o ideal é que ele não... São Paulo é o 8º? O São Paulo é o 9º hoje. Não, o 8º hoje o São Paulo, tem 48. Então ele é o balizador, né? É o máximo que o Grêmio vai conseguir chegar, né? O Grêmio vai conseguir chegar em 52 e isso vai chegar na 8ª colocação no máximo. Não, então vamos combinar aqui. Se o São Paulo ganhar do Inter, o Grêmio não vai para a Libertadores da América, velho. Sim, se o São Paulo ganhar do Inter, não vai. O Grêmio não vai à Libertadores. Não vai à Libertadores. Que dilema, hein, professor? Que dilema, hein? Mas na verdade não existe esse dilema, claro, né? Porque... é que tudo depende de hoje, né? Nós estamos falando se o Grêmio ganhar ganhando hoje, do né? Fluminense. Senão não vai importar. Não, é porque assim, o último jogo do Grêmio é lá no Recife contra o Sport. O Sport tá morto, tá em férias. O Sport não tem mais o que fazer. Então não vai ser o Sport que vai complicar nada na vida do Grêmio. A complicação que pode acontecer é o Grêmio não ganhando do Fluminense. E aí, dependendo de um São Paulo, se o São Paulo ganha do Inter, bom, aí o São Paulo atropela todo mundo, vai chegar na frente do Grêmio. É uma situação remota, mas em meio a isso, tem uma transição, né, que tá para acontecer no dia 8 de dezembro, o campeonato termina dia 7
Dia 8 de dezembro acontece a transição oficial, passa o comando para o novo presidente Odorico Roman. Nessa segunda-feira, o Cruzeiro anunciou lá o acordo que fez com o Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe já está dispensado, está livre do Cruzeiro, para que ele seja o diretor executivo do Grêmio. Ele está trazendo um supervisor junto, que é o Sérgio Helt, que trabalhou com o Pelaipe desde lá o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, quando o Pelaipe foi chamado para ir para o Cruzeiro, ele disse assim, eu gostaria de trazer como supervisor o Sérgio Helt. E aí o Pedrinho Albuquerque disse, não, pode trazer contigo, se é da tua confiança, está em casa. Então, o Pelaipe está liberado. Só que, agora começam a se falar dos jogadores. E aí o Grêmio aí não é o Grêmio, tá? Mas se especula que o Grêmio tivesse interesse no Hulk, que é uma informação trabalhada lá e o Cebolinha. Nos nossos colegas de Belo Horizonte, no Cebolinha do Flamengo, e o mais próximo da realidade do Grêmio é o Everton, goleiro do Palmeiras. Que daí chega para o Grêmio. O Volpi já foi procurado, sondado por clubes do futebol mexicano, então ele deve voltar para o México. E aí fica a dúvida se o Grando vai assinar um contrato de renovação com o Grêmio ou não. Porque ele tem contrato até outubro de 26, mas a gente sabe que o Grando só aceita renovar se ele for considerado titular. Mas tu não vai trazer o Everton para que o Everton seja reserva, entendeu? Eu acho um desperdício de dinheiro contratar o Everton. Eu apostaria no Grando. O Grando, para mim, é o Marcelo Groy. É o Marcelo Groy, que é um jogador que demoram para dar para ele a responsabilidade e a confiança de que pode ser o goleiro titular. Ele deve estar puto com isso, como o Groy ficou puto lá atrás, e o Groy depois virou um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Se eu fosse vocês, eu diria pro Grando, a partir de agora, tu é o camisa 1 do Grêmio, nós não vamos contratar ninguém, tu é o goleiro titular, boa sorte para ti, confiamos em ti. Eu acho que o Grêmio tinha que fazer isso. Eu também faria isso. É que eu não acho, por exemplo, que o problema do Grêmio hoje seja um goleiro. Eu acho que o Volpi falha, mas o Volpi também salva várias vezes. Tem vários pontos do Campeonato Brasileiro que o Grêmio conquistou graças a grandes defesas do goleiro Volpi. Então também tem esses dois lados da moeda. Agora, a partir do momento em que o Grêmio vai buscar um goleiro, o Everton tá vindo numa função de... O Palmeiras tá encerrando o ciclo do Everton. Acho que ele é bom goleiro, acho que ele chega aqui, ele vai ter caldo para dar ainda. Mas, cara, em meio a tantas prioridades, goleiro não é uma prioridade pro Grêmio. Porque o Grêmio não tem dinheiro, Bodas. O Grêmio fala em trazer o Luiz Castro. O Luiz Castro custa 3 milhões e meio. Eu até acho que daqui a pouco tu traz um Luiz Castro e tu gasta menos em jogadores, mas será que um Luiz Castro topa voltar ao futebol brasileiro sem um projeto que vá trazer competição para ele? Esses grandes técnicos, eles não querem só o dinheiro, eles querem uma condição de que eles possam bater campeões, né? Não, tu citou 2 jogadores aí que ganham 2 milhões por mês também. E o Cebolinha, a diferença é que é um jogador que tu vai ter que comprar, né? Vai ter que comprar o Cebolinha. O Cebolinha não é um jogador que vem de graça. O Flamengo pagou uma banana de dinheiro por ele. O Flamengo pagou em torno de 16 milhões de euros, tá? Quando o Cebolinha conversou com o Marcelo Marques, quando o Marcelo Marques ainda era possível candidato do Grêmio, o Cebolinha sabia que não ia ter como receber no Grêmio 1 milhão e 800 por mês que ele recebe no Flamengo. Mas o Cebolinha disse agora, depois da final da Libertadores, com todas as letras, ele recebeu 6 ofertas de clubes brasileiros, uma delas é do Grêmio, a outra eu sei que é do Palmeiras, mas segundo ele recebeu 6 ofertas. Aliás, não só do Brasil, né? Tem uma oferta que é da Turquia, tem de futebol de fora do Brasil. Mas ele sabe que ele ganharia menos do Grêmio, mas ele sabe que no Grêmio ele jogaria. E ele usa essa frase, dizendo que ele precisa jogar porque ele acredita que ele possa chegar à seleção brasileira e, por consequência, quem sabe sobra até um espaço para ele ir para a Copa do Mundo. Agora, vamos lá, 16 milhões de euros, tá? Vamos imaginar que o Flamengo desse 50% de desconto pro Grêmio. Seguinte, o Grêmio, tu vai pagar para nós só 8 milhões de euros. Audaz, é muito dinheiro. Não tem como. E não dá para acreditar que o Flamengo vai chegar e dizer assim, não. Qual foi a vamos lá. Nós vamos emprestar ele só. Qual foi a contratação mais cara da história do Grêmio? Não foi 8 milhões? Não foi. A gente vai chegar aí em 4 milhões e meio. Se tu pegar o Kik, se tu pegar um pouco menos o Cristal, dependendo da cotação, eles são as contratações mais caras da história do Grêmio. A gente não tá falando de 5 milhões. O Grêmio, nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma dívida do Grêmio que ultrapassa 700 milhões. O Grêmio está com um problema financeiro importante. Não ia fazer o movimento. O problema é que o Odorico Roman prometeu contratações importantes, né, Bajá? Ele prometeu isso. Ele prometeu na semana da eleição entre 3 e 4 contratações em nível de seleção brasileira. E a gente sabe que ele não tem como fazer isso. Ele não vai ter como fazer isso. E aí vai ficar aquela história a gente usa, como é que é o termo? Estelionato eleitoral. Eleitoreiro. Prometeu só para se eleger, sabe? Acho que uma coisa é verdade, isso não pode tirar. Ele prometeu.
Ele devia ter tomado esse cuidado. Mas tem uma outra coisa que também é favorável a ele. Ele não imaginava o quanto o Grêmio estava destruído financeiramente. Eu acredito em promessa. Mais do que dobrou. Eu acredito em promessa de dirigente e o presidente do Inter prometeu que o Inter não vai cair. Vamos parar de duvidar de palavra de dirigente de futebol, Bagé. Mas assim, quando o presidente tem uma frase, ele só não usou essa frase, mas quando ele foi lá e ele garantiu que ele confiava no grupo de jogadores e confiava na comissão técnica, eu só não. Eu lembrei assim, eu digo, eles costumam usar o termo. Como é que é? Prestígio, né? Quando eles vão demitir o treinador. Não, o treinador tem prestígio com a gente e tal. A gente já viu isso muitas vezes. Algumas horas depois da confirmação, o técnico acabar sendo demitido. Mas eu acho que a frase é muito mais uma frase de desespero. O próprio Vitão fez essa frase, entendeu? O Fernando Carvalho falou isso também em 2016, que o Inter não ia garantir, que o Inter não ia cair, acabou caindo. Mas eu acho que vale. Porque nessa hora, tu não acha que o presidente Barcelos está preocupado se vão cobrar ele depois, que ele disse, se o Internacional cair, o presidente Barcelos vai ter dificuldades importantes para andar na rua em Porto Alegre, Bagé. A gente sabe como é que são as coisas aqui no Rio Grande do Sul, inviabiliza tudo. Inviabiliza tudo. Tu acha que o presidente Barcelos vai poder ir num restaurante? Vai demorar muito tempo para. Ele sabe o que significa se o Internacional cair. Eu não estou aqui pregando nada, pelo amor de Deus. A gente sabe como é que funciona a realidade. O presidente Vitório Pífero, quando caiu para a Série B, ele foi para a beira da praia em Atlântida, quase deu problema lá. Até uns gremistas ajudaram lá, porque tinha colorados querendo ir para cima dele. Tu quer ver uma situação? É claro que quando a gente fala do ex-presidente Vitório Pífero, sempre os torcedores dizem assim, não, mas não compara, porque esse aí teve problema lá com a justiça e tal. Tá, tudo bem. Mas esse episódio da praia que eu falei foi antes de saberem disso. Foi antes de saberem disso. Mas é que tá. E se tu pegar, e por mais difícil que seja tu tirar essa parte da justiça, mas se tu lembrar, ele como homem de futebol, ele foi um vencedor dentro do Inter. Entendeu? Tu sabia que o Vitório Pífero tem mais títulos que o Fernando Carvalho no Internacional? Sim, eu já ouvi. Ele é o dirigente mais vitorioso da história do Internacional. Eu já ouvi isso, que ele como dirigente, ele é o dirigente que mais ganhou na história do Inter. Destruiu a sua história com o que fez, mas ele é o dirigente mais vitorioso da história do Inter. Mas é nesse ponto que eu tô me apegando para traçar esse comparativo, tá? Além de tudo, o presidente Barcelos, ele não é carismático com o torcedor, ele nunca caiu nas graças da torcida, e ele não é um vencedor, muito antes pelo contrário. O presidente vai ter nessa história, entre aspas, dele no Inter, um título de campeonato gaúcho. E aí tu vai lembrar muito mais de eliminações vexatórias do que qualquer outra coisa. Então a paciência com ele é muito menor. O presidente Marcelo Medeiros, ele não ganhou títulos como presidente do Internacional, mas ele competiu. Mas foi diferente. Ele competiu, foi vice-campeão da Copa do Brasil, quase foi campeão brasileiro. O presidente Barcelos, não é que ele não ganhou, ele não nos deu um time competitivo, ele promoveu os maiores fiascos que nós passamos. Olha, tirando o Mazembe, os maiores fiascos da vida do Internacional aconteceram na gestão Barcelos, cara. E o último foi sexta-feira. O último foi sexta-feira agora. Cara, esse jogo de sexta é uma coisa absurda, cara. Sério, tu olhava o jogo, sabe? Quando deu ali o 2, eu olhava e saía gol, eu olhava e dizia pra minha mulher, cara, o que tá acontecendo com o Inter? Porque é o Vasco, o Baldasso. Se tu tá jogando contra o Flamengo, se tu tá jogando contra o Palmeiras, tu corre esse risco, cara. Daqui a pouco tu encaixou mal uma tática ali, os caras são muito bons, eles vão passar por cima de ti. Mas o Vasco não faz isso com ninguém. O Vasco tomou-lhe uma cachopa do Grêmio aqui. O Grêmio instável do Mano Menezes, o Grêmio conseguiu encaixar o Vasco e ganhou do Vasco com o tic-tac do Vasco aqui. Não tinha sentido. E a gente botava lá, né? Pô, são 5 vitórias sem vencer do Vasco. Aí começa aqueles clichês, né? Então agora é que o Vasco vai ganhar. E agora é que o Inter vai se apresentar pra ressuscitar. Mas não tem explicação o jogo. Por mais que a gente soubesse que era difícil jogar lá, a torcida do Vasco é uma torcida presente pra caramba, não é fácil tu... E o campo até tava bom, né? O grande problema foi a chuva, mas a chuva também dificulta pros dois. Eu acho que dificultava até mais pro Vasco, porque o time do Vasco é um time de toque de bola, né? Do que implementa lá e do que obriga os jogadores do Fernando Diniz. Não tem explicação, mano. Qualquer jogo que tu pegar, tu não vai chegar aos pés desse aí. Nem quando o Inter foi goleado pra Chapecoense. Sabe? Aí tu tem um contexto, teve expulsão... Não dá pra comparar nada com o jogo do Vasco. O jogo do Grêmio é 9h30. 9h30, 6h30. 6h30 da tarde. Bagé, eu vou estar no ar nessa terça, eu vou estar no ar o dia inteiro. Nós vamos abrir a programação no começo da tarde, vamos ficar a chegada do Inter em Santos ou São Paulo, já nem sei onde é que o Inter tá, nós vamos estar no ar o tempo todo também. Agora é loucura, eu tô exausto. Tu disse que eu não trabalho, mas eu tô trabalhando bastante, Bagé. E aí, tem o
o cansaço mental, né? Porra. O cansaço psicológico, né? Eu acho Que eu tô pena, dormindo. nós Tchau. íamos falar sobre o teu cansaço agora. Tchau, vai descansar.